Bom, é isso, pessoal. Quero falar sobre o Banco Master. É uma semana de grande expectativa, até porque a gente vai ter uma cariação amanhã, no dia 30 de dezembro, né? Ou seja, o fim do ano promete novos relatos, novas informações sobre esse caso do Banco Master. E hoje, dois oficiais de justiça estiveram no banco em São Paulo. Eles procuraram pelo liquidante da instituição, Eduardo Bianchini, antes do feriado de Natal. O servidor aposentado do Banco Central foi escolhido para cuidar dessa liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Ele não estava no escritório durante a visita dos oficiais e a expectativa é de que ele seja intimado para prestar esclarecimentos nos próximos dias. O trabalho do liquidante deverá relacionar todos os contratos e pagamentos feitos pelo banco a prestadores de serviço, inclusive a advogados. O Master contratou o escritório de familiares do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, por R$ 3.600.000 por mês. A informação, pelo menos divulgada pela imprensa, é essa. Ronilson, a gente está acompanhando, né, esses desdobramentos do Banco Master, enfim, do caso todo, né? E sabemos também que há grandes interesses por trás dessa história, né? Interesses de pessoas poderosíssimas, aí eu falo de pessoas poderosas do ponto de vista financeiro e político também, né? Muita gente tentando minimizar o estrago potencial que esse caso pode trazer, né, para muitas pessoas de vários campos ideológicos, né, da esquerda à direita. Do campo político, do campo do judiciário. Eu acho que toda essa situação do Banco Master é um dos escândalos mais temerosos, eu diria até indecentes mesmo, né, da política recente. Acho que com desdobramentos que podem ter de fato muitos danos. Danos políticos individuais para alguns do campo político específico, mas acho que para a política brasileira, acho que para o judiciário brasileiro, toda essa relação de proximidade e distância com o STF, eu continuo achando que essa história do jatinho, do Toffoli e a saída para Lima, para a final de Libertadores, é uma das coisas mais indecentes, assim, recente, que ele provavelmente não é o único, mas acho que é a ponta do iceberg de algo que é extremamente indecente, se você pensar qual é a necessidade que o ministro do STF tem de precisar de uma carona, de um jatinho para fazer uma viagem que qualquer cidadão comum rala para pagar uma passagem comum, alugar um Airbnb ou qualquer coisa que seja. Mas, enfim, eu acho que todos esses desdobramentos, eu nem sei com relação a essa possibilidade de acariação ainda que nós vamos ter, algo que atravessa a autonomia do Banco Central. Então, acho que tem um corolário de coisas que ainda estão muito intrincadas. Acho que tem um cabo de força aí que a gente está presenciando que tende a se aprofundar e que a gente aguarda pelos próximos dias. Você vê que é tão preocupante que é algo que vai atravessar o Réveillon. Alguns políticos, né, alguns nomes importantes da política brasileira e da elite brasileira podem virar o Réveillon com o olho no celular, atento à próxima notícia que pode sair no rastro das investigações sobre o Banco Master. Carla, e os políticos e essas autoridades do judiciário estão todas atentas, por mais que não estejam todas em Brasília, né, as apurações continuam. Você tem apuração sobre esse caso? Tenho sim, Diego. Então, na verdade, realmente, amanhã é um dia que vai ter muita gente trabalhando, ligada e tentando entender o que vai acontecer nessa cariação marcada pelo ministro Toffoli, que avocou para si esse caso do Banco Master e colocou sigilo sobre ele. Essa cariação, chamando aí o diretor de fiscalização do Banco Central, causou no próprio banco, na autarquia ali, uma apreensão, um desgaste. A nossa colunista Mariana Barbosa trouxe uma coluna importante hoje, mostrando a visão de ex-presidentes do Banco Central sobre essa medida do judiciário, né? Porque vai colocar, Diego, frente a frente ali, duas pessoas que foram, né, que tiveram a intervenção do banco e o representante de um órgão que teve uma decisão colegiada e que ele tem como premissa preservar o sistema bancário nacional. Então, há ali uma avaliação dentro do Banco Central que é um bullying e no mercado, o que se diz é, olha, o Toffoli pode fazer de tudo, mas não é possível que ele vá anular a liquidação do Master. E aí que eu venho com a apuração, Diego. Por quê? Aí eu estou dando um spoiler de uma coluna que eu vou escrever daqui a pouco, mas já dando a apuração.
dentro do STF a avaliação de que sim, o Toffoli pode acabar ali dando uma canetada, digamos, e anulando a liquidação do Master. Mas aí, conversando com um ministro que não acredita nessa hipótese, dizendo assim, não, calma, mas espera lá, isso daí ele vai fazendo um inquérito policial. E aí uma outra fonte me disse assim, não, mas tem precedente, já suspenderam acordos de leniência, o Toffoli ele está com diversas investigações, não apenas essa questão do inquérito, tem outras petições, tem outros instrumentos ali que poderiam fazer o Toffoli tomar essa medida. Seria uma medida, Diego, que, como mostra a reportagem da Mariane, como já mostrou algumas reportagens nos últimos dias, que avalaria muito o poder do Banco Central, né? Caso a Justiça, caso o ministro Dias Toffoli, depois dessa cariação, resolvesse de fato, numa canetada, anular a liquidação decretada do Master pelo Banco Central em novembro, seria de uma gravidade muito, muito grande. Mas a operação que eu tenho aqui dentro do STF, tem gente que acredita que sim, diante desse posicionamento do ministro de avocar para si, de colocar sigilo, de manter a cariação amanhã, mesmo com o Banco Central dizendo, olha, me explica aí, você está investigando o meu diretor? Você está investigando a autarquia? O Banco Central fez essa demanda ao Toffoli, o Toffoli disse, não, mas eu vou manter a cariação mesmo assim. E o Banco Central tinha dito, olha, não precisa ser no dia 30 de dezembro, né? Podemos tratar isso, até porque essa cariação, neste momento, enfim, o Banco Central questionou tudo isso e o ministro disse, não, vou manter mesmo assim. Essa postura de Toffoli, que gera dentro do STF a percepção de algumas fontes de que, olha, não duvido que ele possa anular a liquidação do Master. Porém, também para complementar, outras fontes do STF com quem eu conversei não acreditam nessa hipótese. Dizem que, olha, não, ele está querendo mais informações, enfim, é ele que está cuidando desse caso, eu não tenho como opinar, já que o caso é sigiloso. Os ministros do STF, eles têm bastante cuidado, né, ao se colocar publicamente sobre esse assunto, porque, como você disse, tem aí, pelo menos publicamente, 2 ministros que a gente viu, o ministro Alexandre de Moraes, com reportagens veiculadas nas últimas semanas aí, de que teria ele perguntado ao presidente do Banco Central sobre esse caso do Banco Master, também, como mencionou o Ronilson, o próprio ministro Dias Toffoli pegando avião e jatinho com advogado. Então, ou seja, é um caso que mexe muito com a política, mexe muito com a justiça, mexe com o mercado financeiro, e caso Toffoli decida amanhã, após essa cariação, ou depois dessa cariação, daqui a alguns dias, eventualmente reverter a liquidação do Master, Diego, as consequências, como já mostrou aí várias matérias, são consequências sem precedentes também, mas que com certeza abalariam e muito a autonomia do Banco Central. Então, a gente vai ser o principal assunto aqui mesmo amanhã e nos próximos dias, está movimentando, sim, a classe política, a classe jurídica e o setor financeiro. Pois é, amanhã, porque o ministro Dias Toffoli agendou para essa terça-feira uma cariação entre Daniel Worcaro e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, e também com a presença do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. No documento, Toffoli afirmou que nem o Banco Central, nem o diretor de fiscalização estão como investigados no caso. O Banco Central deve entrar com um recurso no Supremo contra a participação do diretor do regulador na cariação. É um tema polêmico esse, né, o Ronilson? E o Dias Toffoli também trazendo para si a responsabilidade de um caso tão grande, né, tão importante do ponto de vista de interesses, como a gente disse há pouco, a ver o que acontecerá nessa cariação. Político, né, para a imagem política, assumir essa responsabilidade, esse risco, ele também está assumindo esse risco, né? Eu acho que dizer que eles não é investigado, que o diretor do Banco Central não é investigado como uma forma de amenizar a necessidade de acariação, eu acho que não resolve nesse momento, porque eu acho que o custo de fazer um embate direto, repito, né, e a Carla também enfatizou isso, com a autonomia do Banco Central, colocar isso em risco, nesse momento político também, eu acho que é um risco muito alto. Assim, é difícil imaginar eu particularmente acho difícil imaginar o que
passa pela cabeça do Toffoli, e com isso como estratégia, como essa insistência, né? Porque essa cariação de uma maneira tão urgente, às vésperas do Réveillon, tudo com uma certa urgência que. Bom, há outras questões na sociedade brasileira que passam pelo STF que talvez não, que talvez devessem ter mais prioridade antes de fechar o ano, e não tem. Tudo isso para dizer que isso tudo está misturado com um risco político muito grande. Ele já está com um telhado de vidro significativo. Então, eu acho que é difícil fazer uma leitura que seja só jurídica, né? No sentido da investigação, dos esclarecimentos e de quem é investigado, o que não é investigado e etc. Eu acho que tem um cálculo e um risco político aí muito grande, como um abalo para o país significativo. Exato. Carla, tem toda uma questão também envolvendo ministros do Supremo, né? Nesse caso, notícias foram veiculadas nos últimos dias. A Daniela Lima, nossa colega aqui do UOL, trouxe apuração também sobre esse assunto. É um caso realmente muito cheio de detalhes ainda não tão esclarecidos, né? Muitas pessoas com interesse, quando a gente sabe que isso acontece, a gente sabe também que muitas vezes as informações, né, elas são confusas mesmo, né? A gente precisa ficar atento em relação a essa demanda e essa oferta, na verdade, de informações, né? Muitas vezes as fontes passam informações e a gente precisa tomar cuidado porque há muitos interesses envolvidos nesse assunto. Claro. Enfim, Diego, acho que a seriedade do jornalismo é fundamental nesse momento e acho que mais do que isso, Diego, eu acho que a gente tem que olhar para essas autoridades e eles têm que ter a consciência de que eles têm obrigação de prestar informações à sociedade e serem transparentes, né? Quando qualquer matéria é veiculada, o jornalista vai procurar, não dá. E o ministro Alexandre de Moraes, especificamente no caso dele, em relação à coluna da Malu Gaspar, que trata ali, que mostra sobre possível intervenção não, né? De conversas do ministro Alexandre de Moraes com o presidente do Banco Central, perguntando sobre o Banco Master. O ministro, eu estava de folga, mas a gente acompanha, não tem jeito. Eu acho que o ministro demora a responder, né? Acho que o ministro tem que responder. Depois a Dani traz ali a resposta do ministro dizendo, não, olha, eu fui ali tratar de Magnitsky, mas, enfim, aí a Dani traz que, olha, claro, ele falou lateralmente de Master porque era um assunto que estava nas rodas em Brasília, mas eu acho que é aquela coisa, Diego, as autoridades, elas precisam saber que elas têm a obrigação, sim, e os ministros do Supremo também, eles têm a obrigação, sim, de darem, né, informações e serem transparentes com a sociedade. Se o ministro Toffoli acha que tudo bem ele pegar um avião com um advogado do Banco Master, ele, sabe, assuma esse ônus e fale, olha, para mim tudo bem. E aí a gente vai para uma outra informação que trouxe a Dani, e eu conversando ontem com alguns integrantes ali do Supremo também apurei, sobre o ministro, hoje atual presidente do STF, Edson Fachin. O Edson Fachin, ele está com uma missão, Diego, ele está tentando, né, colocar aí em pauta a discussão de um código de conduta para os magistrados baseado no modelo alemão. Ele discutiu isso agora, no fim do ano já, com alguns outros presidentes de superiores tribunais, com a presidente do STM, a ministra Elizabeth, e com outros, mas internamente no STF há uma resistência muito grande a esse código. E isso acabou, de fato, isolando o ministro Fachin. O decano Gilmar Mendes diz que não precisa disso, lembrando que Gilmar Mendes é uma das figuras do STF que tem aí, digamos, uma vida paralela, né, de escola, de palestras, faz o Gilmar Palusa em Lisboa, que leva empresários, enfim. E aí a gente tem hoje nesse cenário o ministro Edson Fachin um pouco isolado, tentando discutir essas questões de conduta, e os ministros com uma certa resistência. E aí, enfim, acaba gerando uma questão, olha, parece então que só o Fachin é o correto, não é bem por aí. É fato que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que nos últimos anos, até pelo passado do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou na mira, né, de muitos ataques, é uma instituição que sofreu muito. Nos ataques de 8 de janeiro foram ali os mais violentos dentro do Supremo Tribunal Federal, mas
E o ministro Alexandre de Moraes pela esquerda e por outros setores exaltados como alguém que foi muito importante na manutenção da democracia, mas o fato é que eles precisam sim ser transparentes e eles precisam sim dar as respostas, né, para a sociedade mesmo, sobre quais interesses eles estão envolvidos ou não e, eventualmente, se declarar impedidos para julgar coisas que tenham familiares atuando, que também é uma outra realidade no judiciário brasileiro. Há muitos filhos de ministros de várias esferas do judiciário aí também atuando. Então, a gente precisa olhar para essas autoridades e cobrar que elas sejam transparentes, né? Ninguém tá julgando ninguém e pré-julgando a conduta de nenhum magistrado, mas eles precisam responder quando surgem essas informações de que eles podem ter tráfico de influências, enfim, e outras condutas que não são compatíveis com a magistratura, né, Diego? Verdade, seria interessante, né? Até para desmentir eventuais assuntos que eles, porventura, assim considerem necessário, né? Pelo bem da transparência, até para evitar também que aumente, né? Porque assim vira uma bola de neve, né? Porque começou um falatório sobre esse assunto, talvez fosse interessante um posicionamento mais cedo, mas aí fica para a reflexão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que se sai, né, esse código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, né, brasileiro. No STJ também tem muitas situações, assim, no mínimo contraditórias, né, dos ministros quando o assunto refere-se a interesses, né? Há muitos conflitos de interesses nas posições de alguns ministros.